Só trazer uma outra informação, né? Que aí eu não sei se eu acho que eu falei, tá no meu Instagram, alguma coisa sobre isso. E também tá no TikTok, eu acho que eu coloquei na rede social, sobre o quarto domínio do TDAH. Né? A gente fala da desatenção, domínio não é critério. Domínio é grupo de sinais e sintomas que faz a gente entender melhor. Então, desatenção, hiperatividade, impulsividade e desregulação emocional. Né? Hoje já se trata muito e se trabalha muito com este domínio, que não é um critério diagnóstico, mas que uma pessoa com TDAH ela tem uma dificuldade gigantesca de regular suas emoções. Né? Então, ele sente tudo muito mais intenso. Se ele ama muito. Né? Se ele sente raiva muito. Se ele sente tristeza muito. Então, ele age Por no isso que às vezes pode impulso. ser confundido, por exemplo, com borderline. Isso. E aí você já puxa o gancho exatamente para esse outro tema. Hoje, né, é preciso entender duas coisas. No Congresso Europeu, a gente estava discutindo exatamente isso. Que o TDAH, ele pode vir tanto junto com com transtorno de personalidade borderline, e isso não é incomum. Então, é um paciente, é um cliente, é uma pessoa que vai ter uma chance muito grande de chegar na vida adulta e desenvolver e traçar o caminho de uma personalidade limítrofe, que hoje é a atualização do DSM-5, que é o texto revisado, já tirou o termo borderline e chama transtorno de personalidade limítrofe, que é traduzindo para o português, basicamente. E pode ser, além de ser comórbido, você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Será que isso que está aparecendo, esse sentir demais, isso é de um transtorno de personalidade ou é de um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e aí dentro do domínio da desregulação emocional e suas características, mas é muito comum mesmo. Ainda sobre essas comparações, né? Tanto tem também a questão do transtorno bipolar. E agora tem uns que as pessoas se comparam mais. Eu percebi isso, inclusive, também nos atendimentos. Que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Qual que é a diferença? Né? Sim, Porque muitas pessoas confundem isso. sim. É, eu deixei, inclusive, para quem quiser depois consultar, tem um vídeo completo lá no TikTok falando desses 3 transtornos, o TAG, o bipolar e o border, né, e a sua relação com o TDAH. No Instagram eu separei em vídeos mais curtos, porque são as principais situações que a gente hoje tem que estar atento. A ansiedade generalizada, por exemplo, como você cita. Eu costumo sempre dizer, ó, o ansioso, ele é catastrófico. Ele é negativo. Ele é negativista. Então, aquela cabeça acelerada do ansioso, que às vezes chega para mim dizendo, eu sou TDAH, porque eu tenho uma mente acelerada, eu tenho hiperatividade psíquica. Mas é uma hiperatividade psíquica preocupada. A hiperatividade psíquica catastrófica, negativa. Ela sempre acha que vai dar errado. Eu gosto de dar um exemplo comparativo, para você diferenciar e talvez fique claro. Quando você pega um estudante que tem ansiedade, e pode ter os dois, tá? Pode ter ansiedade e TDAH, mas vamos botar separado. Um estudante ansioso e um estudante com TDAH. Ele tem, sei lá, um trabalho para entregar até... Ele tem, sei lá, tem uma semana para entregar e o prazo dele é até 10 horas da noite. O ansioso, ele vai, talvez, ele não vai fazer no tempo, porque ele sempre vai achar que não tá bom. Não tá bom, não vai dar tempo, vai ser ruim. E se o professor não gostar? E se eu estiver lendo pelo livro errado? E se isso? E se aquilo? Sabe? Mas o São ansioso... cenários que ele sempre sai perdendo. Sempre sai perdendo. O ansioso, ele sempre tá achando que vai dar errado, né? E aí ele vai deixar para a última hora, mas ele vai virar à noite, fazendo aquele trabalho, na minúcia dos detalhes, para poder entregar. Porque ou ele vai se aproximar para ter controle de tudo, ou ele vai se distanciar, ou ele não vai entregar. Ansioso. Ou ele entrega perfeito, ou é aquele carinha que vai dizer, aquela menina que vai dizer assim, não, para entregar de qualquer jeito, eu não vou entregar, prefiro tirar 0. Porque o que o ansioso quer ter é certeza. Na realidade, no final das contas, o ansioso quer ter certeza de alguma coisa. Se vai dar certo, se vai dar errado, às vezes é só uma consequência da certeza que ele quer ter. O TDAH não. O TDAH é aquele cara que vai faltar 1 hora e ele vai olhar pro relógio e vai dizer assim, em 1 hora eu resolvi isso em 30 minutos. Ele vai acreditar que vai dar certo.
E aí vai chegar faltando 20 minutos, ele vai ver que não vai dar tempo. E aí ele vai e vai fazer de qualquer jeito e vai entregar de qualquer jeito. É uma displicência É também? uma desorganização. É uma desorganização, é uma falta de planejamento. Ele não planejou, ele não percebeu que esse tempo, o tempo para o TDAH é muito desorganizado. Então ele não tá planejado, né, para isso. Ele não está organizado para isso. Então ele acha realmente, piamente, que em tantos minutos vai dar. Né? A criança é muito mais concreta. Às vezes ele acha que, mãe, dá tempo de eu jogar mais 5 minutos e em 3 minutos a gente sai e eu chego na escola. É porque a noção de tempo é totalmente desorganizada. Então, o TDAH vai ser displicente, vai receber reclamação, olha, precisa melhorar na caligrafia, o adulto, você precisa ser mais detalhista, você precisa aprofundar mais, você precisa escrever dessa forma, você precisa fazer desse jeito. Ele vai entregar, sabe? Se ele não entregar é porque realmente ele perdeu o prazo e aí, bem, é outro desespero, aí entra da desregulação emocional. Mas o ansioso e o TDAH, eu sempre digo, ó, eles podem ter o mesmo nome, hiperatividade psíquica, mas na prática é diferente. O conteúdo do pensamento. E quem trabalha com psiquiatria precisa trabalhar com conteúdo de pensamento. Não adianta só trabalhar com nome de critério, a hiperatividade psíquica, mais isso, mais aquilo. Não é assim. Né? O diagnóstico precisa de conhecimento de vida. Por isso que a consulta da psiquiatria é uma consulta que envolve você e o seu cliente. Eu preciso conhecer ele. Aí, mas o meu psiquiatra conversa muito. O psiquiatra quer saber da minha vida. Ele tem que saber da sua vida. Porque ele não vai conseguir fazer um bom diagnóstico se ele não lhe conhecer. Né? Diagnóstico. Gnose é conhecimento, vem do grego. Dia é através. Então, conhecer através do sujeito. Então, aquela consulta que você vai em 5 minutos, alguém preenche um checklist, ele dá um laudo, né? Como é que se faz isso? Se é tão complexo, né? Um diagnóstico, especialmente, por exemplo, do TDAH, né? Algo que exige muito, muito mais.